Olá, pessoal, bem-vindas a mais um episódio do Mães na Real. E nós estamos no meio da nossa temporada sobre educação. E agora, esse mês, a gente vai falar sobre um tema que eu adoro, que é exatamente a educação emocional, que é um tema que vem tendo destaque em vários lugares. As escolas estão começando a incluir isso nos seus currículos, nas mídias sociais as pessoas estão falando sobre isso, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que é educação emocional, né? Tem uma definição de emoção que eu acho muito legal como um ponto de partida, que é uma emoção, é uma percepção que se expressa através de uma reação física. Então, isso é uma emoção. E como é que a gente educa emocionalmente os nossos filhos? Então, para começar, a gente precisa ter a percepção das nossas próprias emoções, né? E a partir daí é que a gente pode realmente começar a educar emocionalmente os nossos filhos. E assim, uma das questões é que nós, na verdade, somos a primeira geração que tem essa consciência das emoções e de educar emocionalmente os nossos filhos, porque na geração dos nossos pais, eles estavam preocupados em dar uma educação e tomar conta da gente e botar numa boa escola e comer bem e dormir, essa coisa. Então não tinha muito espaço para muito mais. Então, nós temos a incumbência de não só nos educarmos emocionalmente, mas também levar isso para os nossos filhos. E a gente sabe que isso é importante. Então, esse mês vai ser uma ótima oportunidade de a gente realmente poder trazer para vocês não só a definição de emoção e como a gente pode olhar para as nossas próprias emoções, mas como é que a gente pode contribuir para os nossos filhos, trazendo esse aspecto da educação emocional. Então, gente, vamos começar aqui. Quem quer falar um pouquinho sobre o que é essa coisa de educação emocional? Eu quero. Adoro. Para mim, a educação emocional ela sempre fez muito sentido, assim, ela faz parte da minha vida. E eu gosto muito de um autor que ele chama John Gottman, que ele tem uma definição de educação emocional que para mim faz muito sentido, que é quando você começa a olhar para o teu filho e a olhar para a emoção do teu filho, seja ela qual for, mas principalmente as emoções negativas, como uma excelente oportunidade de você criar vínculo com ele, de você criar algo maior. Porque é nas emoções, muitas vezes, e na maioria das vezes, que o nosso filho mais precisa da gente. Principalmente, assim, né, menor, quando ele está ali naquele estado, como a Paty disse, né, uma percepção, então ele teve uma percepção dele, que gerou um comportamento, mas até pela imaturidade dos nossos filhos, muitas vezes esse comportamento não é o comportamento adequado para a nossa sociedade, né, ou aquele comportamento adequado que a gente como mãe ou como pai queria, mas é o melhor que ele pode fazer naquele momento. Então, se a gente parar de olhar um pouquinho as emoções, principalmente as emoções ruins, como uma coisa, um bicho de sete cabeças, e olhar como uma oportunidade, existe aqui uma oportunidade de eu entender melhor o que meu filho, o que ele está querendo dizer, como é que ele está querendo se expressar, e existe uma oportunidade de eu acolher isso e de eu criar um vínculo com ele. E isso é muito, muito forte, isso é muito poderoso mesmo. Assusta, porque a gente não foi criado para lidar com as emoções, então na nossa época era engole o choro, né? Não, e a gente quer, toda mãe, todo pai quer ver o filho feliz, né? Então quando a gente vê filho triste, quando a gente vê filho com raiva, a gente já fica imaginando que será que tem alguma coisa errada, né, com essa criança? Mas quando a gente aprende a educar nas emoções, a gente vê de uma maneira diferente. A gente vê, olha que oportunidade que eu tenho para entender o porquê que ele está agindo daquela forma, ou o que ele está sentindo e que ele não tem ainda um repertório bom para poder
fazer diferente. E não é lindo isso, meninas, a gente começar a olhar assim, dessa maneira, né? Eu acho assim mágico. É um salto, né, Jaque? É um salto quântico, vamos dizer assim, né, ao longo das gerações. Eu acho que eu concordo muito com a Paty, eu acho que essa era é uma era especial, né, para isso e para essas questões, porque partindo do princípio que cada um tem as suas próprias emoções, até na relação com o filho, ou seja lá com quem for, tá? Pode ser com um companheiro, companheira, ou com a família, qualquer coisa. Tudo que a gente está sentindo é nosso. Então já começa por aí, né? A gente conseguir educar essa criança sem tanta projeção, entendendo que o que eu sinto é meu e o que ela está sentindo é dela. E o que eu estou sentindo vem de uma construção de muitas coisas que eu vivi. E o que ela está sentindo, meu filho, está fazendo parte de uma construção inicial de coisas que eles vão levar para a vida. Então, assim, nós estamos em lugares diferentes, mas também com uma oportunidade para ambos, né? Por sermos essa galera nova que está falando de educação por aí, está falando de emoção e está falando das próprias experiências na rede social, sem esconder, falando mesmo da dificuldade, abrindo o verbo, né, sobre essas situações mais delicadas ainda para outras gerações. A gente quebrou essa barreira, a gente está com essa oportunidade igual e também de desconstruir, talvez, esse modelo de educar, baseado nessa hierarquia de eu sei tudo, você não sabe nada, eu te ensino tudo sobre isso porque você veio sem nada. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem uma bagagem, sim, está em lugares diferentes, existe, sim. A galera da constelação, quando eu falo sobre hierarquia, já se remete na cadeira, né? Do tipo, não, peraí, não desrespeita a hierarquia, é importante. Sim, a gente está em momentos diferentes, pai é pai, filho é filho, mas, ao mesmo tempo, a gente também está com esse lugar de vamos mergulhar nesse universo da criança, vamos ver como é que é essa construção dela para talvez a gente reconstruir uns pedacinhos nossos também, né? Que ficou pelo caminho e a gente quase que fazer uma educação junta, né? Coletiva, eu, você e eu. O Di está falando isso, eu me lembrei. Ontem a Yasmin, não sei o que aconteceu, que meu marido falou algum comportamento que o pai dele tinha com ele, que não era muito legal. E ela assim, mãe, mas por que meu avô fazia isso com meu pai? Eu falei, filha, porque seu avô não sabia fazer diferente. Era o que ele sabia fazer naquela época. Ele não aprendeu a fazer diferente. Ele não aprendeu a ser pai, ou mãe, né? Como hoje a gente consegue ter uma consciência maior. Ela falou, como é que vocês aprenderam? A gente também não aprendeu, a gente está aprendendo ainda. A gente está rolando ladeira abaixo. Ela falou, sério? Como assim, né? Como assim, né? Como assim vocês não aprenderam? Vocês já são pais, né? E é isso, eu falei, não, é isso, a gente está aprendendo, né? Todo dia a gente está aprendendo um pouquinho. É isso que eu sinto quando a gente fala de educação emocional. Eu sinto que a gente está aprendendo cada vez mais um pouquinho e os nossos filhos são os nossos maiores professores nessa escola, porque cada dia é um desafio diferente. Eu sinto, assim, tem dias que eu sinto que eu também, né, como mãe, como educadora e como pessoa, como mulher, também dou um avanço. Tem dias que eu dou um passo atrás, tem dias que eu dou mais 2 para frente, então eu ainda me sinto nesse aprendizado, mas eu acho que você reconhecer que você está nesse processo de aprendizado é super importante. Então, eu acho que essa educação emocional passa até pelo papel de você também, ok, eu também estou aprendendo. Eu também estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, a reconhecer as minhas emoções e a reconhecer as emoções do meu filho, porque não é fácil, gente, assim, não é uma coisa simples de se fazer. Vamos lá, né? Assim, dependendo da educação que cada um de nós teve, é lógico que é diferente, mas normalmente não é simples se você não teve essa educação emocional na sua infância, você começar a fazer isso com seu filho. Acho até que comecei a fazer mais tarde, porque os meus já estão, né, um pouco maiores. Eu queria ter tido essa consciência e essa noção antes, mas não tive. Também tudo está na hora certa. Mas eu acho que passa também a educação emocional, para mim é isso. A gente está nesse processo de aprendizado, reconhecendo na gente e nos nossos filhos as emoções que eles têm e que a gente tem. E como a Jana falou, essa salada toda aí junta, misturada, dá trabalho. Mas ao mesmo tempo, Lu, eu acho tão libertador, sabe? Porque, por exemplo, eu tô passando por um momento profissional super bacana, né?
E a minha filha, quando eu cheguei da primeira vez que eu fui no Itaú Mulheres Empreendedoras, ela falou para mim, mãe, um dia antes, ela falou assim para mim, mãe, como você está se sentindo? E eu falei para ela, eu tô morrendo de medo. Ela fala, mãe, olha, eu sei, o medo é normal, mas olha, vai que vai dar tudo certo. Então, te dá uma liberdade, sabe, de você conseguir falar dos seus sentimentos, das suas emoções. Que eu acho que família é isso, muito isso também, né? A gente guardar, às vezes a gente nem consegue, por conta da educação que a gente teve, nem expressar para o outro o que a gente sente. E eu acho que, enfim, no nosso âmbito familiar é importante, porque nós somos filhos, são espelhos, né? Então a gente acaba também dando para eles a liberdade deles expressarem como eles estão se sentindo, né? Exatamente. E isso é incrível quando a gente. Para mim não era no começo, tá? Fácil falar para minha filha, eu tô com medo, eu tô com isso, porque a gente é meio criado para, não, pais são super-heróis, né? Como assim mãe tá com medo, pai tá com medo, não sabe, né? Não tem resposta. Não sabe, tá com raiva, tá triste, né? Mas é muito libertador quando a gente consegue, de fato, criar essa atmosfera de falar de emoções tão naturalmente dentro de casa. Assim. E você, já que fazendo isso, você deu permissão para sua filha de sentir os sentimentos dela. E com certeza isso vai ter uma grande influência e impacto na vida dela de adulto, entendeu? Porque ela vai saber, ela vai crescer com esse conhecimento que provavelmente nenhuma de nós teve. Então eu acho isso muito bacana, né? É uma coisa que se retroalimenta. Bom, eu acho que hoje já deu para a gente ter uma noção, né, de o que é educação emocional e da importância dela, não só para os nossos filhos, mas também para nós. E nos próximos episódios a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que eu acho que tem muita coisa para ser discutida. Tá? Então fiquem com a gente, compartilhem esse episódio com as pessoas que você acha que iriam se interessar, assina o nosso canal, dá like, comentem, falem o que vocês estão achando disso que a gente está falando, como é que é para vocês esse assunto todo de falar de emoções, educar com emoções. Você educa seu filho com emoções. Como é que é isso tudo, esse universo para você, que a gente quer muito saber, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio, no episódio número 2, sobre educação emocional.